E, né, então, ela começa como um experimento do Bert Hellinger, e aí eu acho isso fantástico. O Bert Hellinger estava por volta de 50 anos quando ele começou com a constelação. Ele era padre, saiu da África, voltou para a Europa, e ele é um bom exemplo de que, nessa pandemia, muitas pessoas estão tendo que recomeçar a vida, estão tendo que fazer na vida diferente. E é muito comum eu ouvir assim, Sol, eu estou velha, eu estou velho, já estou com 45, 50, 60, 55. E hoje em dia a longevidade do ser humano ela aumentou por diversos fatores, de saneamento, a medicina, a alimentação. E o Bert é uma pessoa que começa o que ele começou, que hoje é talvez a terapia mais conhecida no mundo inteiro, não mais do que a psicanálise, mas a forma de psicoterapia mais conhecida é a constelação. Talvez a segunda mais conhecida, acho que a psicanálise ela ganha. E ele começou depois dos 50, a realmente fazer e acontecer. A tradução dela não foi muito feliz, então esse termo constelação familiar fica parecendo algo místico, não tem nada a ver com isso, é muito mais uma representação familiar, ou que a gente chama no Brasil, esse cliente que chega como o cliente indicado, que é aquele que, via de regra, é o mais empático, é o mais sensível, muitas vezes é o mais que percebe mais. Algumas vezes o mais inteligente, ele acaba sendo o que apresenta ou que sente mais aquele sintoma da família e ele traz isso para o consultório. Ela foi... Então, o Bert Hellinger, ele vai buscar numa miscelânea de métodos e procedimentos e bases filosóficas. Então, a gente vê com muita força a escultura familiar da Virginia Satir, a gente vê com muita força o psicodrama, a gente trabalha com o campo de informação do que o Hubert Sheldrake que fala tão bem, e a gente trabalha com os problemas de repetição, a gente que é da Ana Celan, a gente faz frases de solução da PNL, a gente vai nos sentimentos mais primários, que são onde tudo acontece de verdade, que a terapia primal fala muito. A gente fala sobre inconsciente coletivo do Jung e muito mais desses. Cada um que eu estou citando com um exemplo, a gente pega mais coisas também. A gente vai muito numa questão fenomenológica. Então, a constelação não nasce de uma teoria e depois a gente pratica. A gente pratica, foi primeiro praticado e depois escrito sobre. A gente fala sobre o lugar quente da Gestalt, a gente vê muitas questões que Freud já trazia, inclusive o retorno do reprimido. E a nossa pegada tem muito a ver com a da psicologia positiva, uma pegada da resolução, daquilo que dá certo, de tirar os olhos da doença e ver quais as possibilidades. E o que o Bert trouxe de realmente surreal são os 3 princípios norteadores. Um é o pertencimento. E esse pertencimento, ele pode ter 2 vias dele acontecer. Um é pelo sangue, pela genética. Então, se eu nasço numa família, eu pertenço àquela família. E as leis sistêmicas não fazem julgamento moral. Não interessa o que eu faça, não interessa quem eu sou, eu jamais deixo de pertencer. E se eu for excluído, dá ruim. Uma outra forma de pertencer também são os vínculos de destino. Quais são os vínculos de destino? São acontecimentos, são ações que mudam o destino de um membro da família e, consequentemente, da família. Então, assim, um ato muito heróico, um ato muito violento, um ato que provoca uma mudança de postura daquele indivíduo substancial para a vida. Mas, Solange, dá exemplo. Então, um estupro, ele vincula o estuprador naquela família. Um assassinato, ele vincula o assassino naquela família.
Uma promessa de casamento e um rompimento aonde a pessoa que ouviu a promessa de casamento fica muito destruída, abalada, constitui também um vínculo de destino. Uma barriga de aluguel, ela é um vínculo de destino. Ela pode não ser a pessoa que dá o óvulo, ela pode não ser a mãe que vai criar, mas ela fez uma diferença no destino daquela pessoa. A gente tem também a ordem, que é gerado pela hierarquia. Sempre que eu desobedeço a ordem, sempre que eu corrompo a ordem, eu estou também corrompendo o pertencimento. Porque se eu olho para minha mãe e falo, coitada da minha mãe, ela casou muito mal casada, como é que minha avó pôde obrigar minha mãe a casar com esse homem horroroso? E eu vou ser a parceira da minha mãe. Nesse momento, eu estou excluindo provavelmente o meu pai, porque raramente a gente consegue falar, o meu pai eu estou ok com ele, mas o homem onde aconteceu o meu pai não é legal com a minha mãe e eu vou lidar só dentro da minha competência com isso. Então, via de regra, eu viro o pequeno marido da minha mãe, e aí eu excluí a minha mãe e eu excluí o meu pai. E eu estou órfão e lascado. Então, quando a gente fala, olha, aquele homem, eu não considero ele meu pai, eu dando assim, exemplos bem clichê aqui, tá? Porque ele só engravidou minha mãe e sumiu na vida. Então, quem eu considero meu pai mesmo é o meu avô, o meu tio, meu padrinho, o segundo marido da minha mãe. Então, isso também é uma exclusão dupla. Porque, via de regra, quando eu faço a exclusão desse homem, eu também fiquei com dó da mãe e eu estou cuidando de algumas coisas ali. E o equilíbrio entre dar e receber. Se eu sou uma pessoa que eu falo, nossa, meus pais deram tanto para mim, eu tenho obrigação de dar de volta, eu estou corrompendo a ordem e, de novo, o pertencimento. Porque o ideal é que a gente fale, olha, eu recebi do passado e eu passo para o futuro. Então, Solange, eu tenho que ter filho para poder receber do passado e passar para o futuro? Não. O Bert Hellinger mesmo, ele não teve filhos, mas ele passou muito para o futuro. Um outro ícone que todo mundo conhece, pelo menos nós brasileiros. A Madre Teresa também não teve filhos e passou muito para o mundo, para o futuro. O que eu não devo é falar, olha, não posso sair de casa, não posso me casar, não posso olhar para o meu futuro e fazer a minha vida de acordo com o que é o melhor para mim, porque eu tenho que ficar em casa cuidando da minha mãe, eu tenho que ficar em casa cuidando do meu pai. Então, esse não é um comportamento legal. Aonde é que eu devo, com muita responsabilidade, sempre que eu recebo, dar de volta? Em relações de colaterais, em relações de iguais. Então, com o marido, com colegas de trabalho, com amigos. Não só eu devo retribuir aquilo que foi recebido, mas eu devo principalmente dar numa velocidade que o outro consegue retribuir também. Eu entregar e eu oportunizar que esse outro entregue de volta. Essas ordens arcaicas e simples da consciência coletiva, sempre que são corrompidas, elas apresentam sintomas. No fundo, as duas segundas, elas corrompem a primeira sempre que acontecem. Ainda que não tenha nenhuma que a gente diga, essa é a mais importante, elas são... É um ciclo, né? Não tem uma que vem primeiro, uma que vem segundo, uma que vem terceiro. Tudo que a gente exclui, tudo que é segredo, tudo que não é falado, volta como um destino. Então, assim, eu não tenho que ficar anunciando em praça pública as questões da nossa família, mas eu tenho que abrir um lugar no meu coração para tudo que aconteceu. Eu não tenho que replicar todos os comportamentos, inclusive os comportamentos doídos, mas eu preciso saber que aquilo aconteceu e que aquilo me ensinou alguma coisa. Então, eu tenho que olhar, é como se a gente olhasse e falasse, olha, isso aí é tudo folha da minha árvore. Quais folhas eu vou usar no chá de hoje
Aí eu posso escolher. Mas eu não posso excluir, fazer de conta que algumas folhas não existiram. Então, a função da constelação é nos ajudar a enxergar o que está na nossa alma. Então, muitas vezes, quando o cliente chega, ele traz uma queixa e ele acredita que aquela é a queixa principal. Ele acredita que aquilo é a coisa mais importante. Mas, via de regra, quando a gente abre a constelação, a gente vai perceber que a questão a ser mexida é uma outra. Que aquele problema que ele traz é um problema que a gente chama de problema de superfície. E a constelação ela é muito rápida nisso. Então, às vezes, numa sessão assim, mais psicanalítica, a gente leva 6 anos para chegar num ponto. Quem tem essa visão mais sistêmica, chega muito mais rapidamente. E quando a gente faz a constelação, então o problema meio que pula na nossa frente. E aí, a partir do momento que eu tenho consciência do que está acontecendo, o nosso compromisso é não ser o famoso neurótico sabidinho. É realmente alterar a minha forma de agir. É realmente, a partir daquela nova percepção, ter coragem de. Então, não adianta eu saber que eu estou fazendo o papel da mãe da minha mãe. Não adianta eu saber que eu estou sendo filho parental. Não adianta eu saber que estou atrapalhando a minha vida porque o meu vínculo com a minha mãe é como se ela fosse o meu bebê. Se eu não tenho coragem de, a partir disso, ir para o mundo. Olhar para a vida e ir para a vida. E falar, a minha forma de honrar a família é acontecendo no mundo. E, então, é aceitar, é o início da transformação. Então, o que a gente faz aqui é uma transcendência, é um momento de mudança, é um momento que eu enxergo uma série de questões e que muitas vezes a gente treina a fazer diferente, pelo menos um pouquinho. Então, quando a gente faz aqui as frases de solução, seria a fase do tratamento. E no final da constelação, fala para a pessoa, está vendo? Podemos ficar aqui, está tudo correto? A pessoa entende qual que é a solução e, via de regra, ela treina um pouquinho aquele novo papel. E ela tem que levar isso para a vida. Alguns de nós conseguem fazer isso, beleza. E alguns de nós sentem mais conforto em levar para terapia e falar, olha, eu quero um lugar para manutenção da sanidade mental. Porque eu não fiquei daquele jeito sozinha. Foi por amor, porque o sistema também me levou a isso. Eu continuo no mesmo sistema e acho que eu preciso de uma ajuda para não derrapar de novo. E tudo bem.